Olá, UPA! Mais um domingo, estamos aqui com uma nova lição e dessa vez a nossa lição hoje é sobre respondendo a pergunta: Deus tem um chamado para mim? E essa pergunta vai falar sobre as nossas expectativas quanto ao futuro. Ela pode ser dita de outra forma: Deus tem um que eu vou ser quando crescer para mim? Então, a ideia da gente falar um pouco hoje é sobre isso, sobre como Deus nos conduz naquilo que nós acreditamos que devemos fazer na nossa vida. Eu queria ler, então, alguns textos. O primeiro é o texto de Êxodo, capítulo 31. O povo está no deserto nesse momento e Deus mostra a Moisés o tabernáculo, o lugar onde Deus se manifestaria, onde os sacrifícios seriam feitos, onde Deus falaria ao povo. E para fazer o tabernáculo, para fazer as coisas do tabernáculo, as taças, o candelabro, a arca da aliança, todas essas coisas, tinha que ter alguém que fizesse. Então, o Êxodo 31 está falando sobre esse momento. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, todos os utensílios da tenda. Vou pular agora para o versículo 11, que diz: E o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Vejam bem, aqui a ideia não é de que Deus sobrenaturalmente, de repente, ensinou o Bezalel a fazer esse tipo de obra, trabalhar em madeira, trabalhar em pedra, trabalhar em ouro. Muito pelo contrário, a ideia aqui é de que esse homem já tinha algum conhecimento disso, já tinha algum domínio da técnica de fazer essas coisas, e Deus o capacita, ele faz com que aquele conhecimento que pela providência de Deus aquele homem desenvolveu ao longo dos anos seja usado para a glória dele. E a ideia é que nós temos dons e talentos, nós temos capacidades, coisas que aprendemos ao longo da nossa vida que servirão sempre para a glória de Deus. Você pode ter o exemplo aqui em cima, aqui no vídeo, você pode ver o Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele durante muito tempo foi monge, e antes de ser monge ele tinha algum conhecimento de música, e como monge ele aprimorou isso. Isso serviu para que ele compusesse uma série de hinos, uma série de louvores a Deus, que se tornaram parte da tradição cristã. E um deles, que talvez você conheça, é o Castelo Forte, que é um hino que foi escrito pelo Martinho Lutero. A ideia é que também ele tinha um talento que não necessariamente tinha a ver com a profissão dele, ou seja, com a teologia, mas que foi usado para a glória de Deus. Um outro exemplo que talvez deixe isso mais claro se encontra lá em Reis, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Salomão, como Moisés, está construindo o templo e ele precisa de pessoas capacitadas para isso. Então o texto diz assim: O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro, que era uma cidade, e trouxeram Irão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, artífice de bronze. Era um homem que, muito provavelmente, estava meio que à parte da comunidade de Israel, porque ele era filho de um homem que não era um hebreu. E por não ser filho de um hebreu, muito provavelmente ele estava fora da comunidade, ele não tinha uma série de direitos, muito provavelmente, mas ele aprendeu em Tiro, ele aprendeu na cidade do seu pai algo que ninguém mais em Israel podia fazer, que era essa capacidade de construir templos, de fazer utensílios para o templo. Há alguns autores que falam que o templo que Salomão constrói se assemelha muito em arquitetura a outros templos da região no período. Então faz sentido que esse homem, que talvez já tivesse algum domínio
de como construir templos seja chamado. Era uma habilidade que a princípio tinha sido desenvolvida para o próprio sustento dele, mas que agora é aplicada para a glória de Deus na construção do templo. Então, Deus usa a ideia aqui é que o tempo todo não há nada na nossa vida que esteja fora do controle de Deus. A providência de Deus, essa forma secreta pela qual Ele conduz todas as coisas, é a certeza de que onde quer que nós estejamos e o que quer que nós estejamos fazendo será, de alguma forma, para a glória de Deus. Não há conhecimento que nós aprendamos que seja inútil, não há habilidade que nós aprendamos que seja inútil, mas nós devemos aplicar todas essas coisas para a glória de Deus. Quando eu falo para a glória de Deus, aqui fazendo um parênteses, eu não quero dizer que todos nós devamos ser missionários. Apesar de que seria muito bom se parte dos sonhos da nossa igreja fossem se tornar missionários. O que eu quero dizer aqui não é necessariamente viver uma vida exclusivamente para a igreja, por exemplo, como é o caso dos nossos pastores. Isso é uma escolha de vida maravilhosa. Se você fizer, glória a Deus por isso. Mas a glória de Deus, ela é manifesta em todos os trabalhos, em tudo que nós fizermos, em todos os ofícios. Ou seja, aquilo que nós somos capazes de fazer, nós devemos glorificar a Deus. E eu lembro a vocês de algumas aulas que a gente teve algumas semanas em que eu falava para vocês, olha, se você estuda, estude como se fosse para Deus. Se você trabalha, trabalhe como se fosse para Deus. Faça tudo com esmero, com carinho, tratando aquilo como algo precioso, porque isso glorifica o nome de Deus. Deus fez o mundo com criatividade e com empenho, e o mundo é maravilhoso. Então busquemos sempre o maravilhoso em tudo o que nós fizermos, tá bom? Essa é a ideia aqui. E devemos então, diante disso, saber que os nossos passos são contados por Deus. Jesus manifesta isso de uma forma maravilhosa no Sermão do Monte, quando ele fala para os discípulos que eles não se preocupem com o que eles vão comer ou beber. Ele fala então para os discípulos que, olha, olhem para os animais dos campos. Vocês veem as aves, elas não têm fome, porque Deus dá a elas o sustento o tempo todo. Então se lembrem, vocês valem mais do que as aves. E se vocês valem mais do que as aves, Deus vai prover aquilo que vocês precisam para o sustento de vocês. Por isso, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a ideia aqui no Sermão do Monte recapitula justamente essa certeza, essa convicção que nós devemos ter de que Deus está no controle de tudo. Ou seja, aquela minha aula que não faz muito sentido, de alguma forma ela serve para algo. Eu tenho convicção de que se Deus me colocou naquele lugar, naquele momento, eu devo aproveitar e me esforçar ao máximo, sabendo que há uma glória de Deus preparada para mim. E buscar, muitas vezes, em Deus também se eu deveria seguir por outro caminho. E aí quando a gente vai pensando isso de forma mais profunda, você pode começar a se perguntar, olha, eu tenho um sonho, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser veterinário, eu quero ser missionário, eu quero ser músico. Todas essas coisas envolvem uma série de decisões que você em algum momento vai precisar tomar. E não importa muito o destino ao qual você vai chegar. Não importa muito se você vai de fato se tornar médico, ou médico veterinário, ou músico. É estranho dizer isso, mas o lance é saber, Deus está no controle. Posso não conhecer muito bem o caminho à minha frente, mas eu sei quem é o meu guia. E o meu guia é perfeito, é sábio, é soberano e é bom. Ele conhece as minhas necessidades, ele conhece as minhas ansiedades. E isso é um convite também a você fazer conhecidas os seus sonhos, as suas ansiedades a Deus em oração, falar a Ele aquilo que você sonha, aquilo que você deseja. Então, pense nisso, tá bom? Quando a gente segue, então, falando um pouco sobre a vocação, a gente pode lembrar de outros exemplos que vão ilustrar exatamente o que a gente estava dizendo. Maria era uma jovem virgem que estava já desposada. É como se ela tivesse casada, mas ainda não tivesse ido morar com seu marido. E de repente,
ela está grávida. A gravidez é divina. Está grávida porque o Espírito Santo concebeu nela o menino Jesus. Maria numa situação difícil, onde ela seria mal falada pela sociedade judaica, onde ela seria mal vista, ao ponto do seu marido estar pensando em abandoná-la. Ela acolhe o fato de que ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. Maria não se vê desesperada, não se vê fora de órbita com o fato de que ela agora tem uma missão muito além do que ela imaginava. E ela então se conforta no fato de que Deus é aquele que proveu tudo aquilo que acontece na vida dela. Um outro exemplo, e esse talvez seja o mais importante exemplo da nossa aula, é Moisés. Olha a história de Moisés. Ele é um menino judeu, hebreu, que é abandonado, que não é abandonado, mas que vai ser morto porque havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu deveria ser morto. A mãe o esconde e quando não é mais possível escondê-lo, ela coloca ele num cestinho. Esse cestinho é jogado no rio Nilo e a irmã dele vai acompanhando o menino até que ele é encontrado pela filha de Faraó. E Moisés, um hebreu que deveria ter sido morto, é criado como um príncipe do Egito. Ele então recebe toda a educação egípcia que é possível. Ele aprende o idioma egípcio, ele aprende a ler e a escrever, ele aprende a governar. Muito provavelmente ele aprendeu a dominar a espada, o cavalo, tudo que era necessário, tudo que era ensinado, a religião egípcia, a um príncipe como os filhos de Faraó. E ele então cresce dessa forma. E durante 40 anos, ele é um príncipe no Egito. Então um dia, vendo um hebreu sofrendo, ele mata o hebreu. O egípcio que estava sendo violentado estava cometendo um ato de violência contra o judeu. Ele então mata esse homem e ele de repente se vê um inimigo de Faraó. Ele tem que fugir. Ele foge. Ele chega a um local onde tem pastores de ovelhas, e ele se torna um pastor de ovelhas. O príncipe do Egito, que poderia ter ido para qualquer outro reino e se oferecido como um administrador, como um espião egípcio, como qualquer coisa, ele se torna um pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele encontra Deus no monte, Deus o guia o tempo todo. E é como pastor de ovelhas, não como príncipe do Egito, que ele vê a sarça pegando fogo e Deus fala com ele: olha, eu te chamei, você vai libertar o meu povo no Egito. E Moisés então faz tudo aquilo que a gente conhece do Êxodo, as 10 pragas, a saída do Egito, o mar, etc. E ele então passa agora 40 anos guiando esse povo no deserto. O ponto é, no momento em que Moisés é criado como príncipe, ele não parece ser aquele que vai libertar o povo do Egito, porque ele é muito mais egípcio do que hebreu naquele momento. Quando Moisés se torna um pastor de ovelhas, ele é só um pastor de ovelhas, que está desperdiçando todo o conhecimento, toda a formação que ele teve para ser um pastor de ovelhas, para ser marido de Zípora. Quando ele sai, então, para libertar o povo, ele está voltando à terra da qual ele tinha saído e ele está enfrentando aqueles que o tinham criado como príncipe. Ele tem a certeza de que o que Deus tem para ele, do que o chamado de Deus para ele, é melhor do que qualquer coisa. E muitas vezes a gente espera um chamado de Deus que seja uma voz ou uma sarça pegando fogo. Mas muitas vezes o chamado de Deus, ele se manifesta como a mudança das circunstâncias na nossa vida. Uma porta que se fecha, uma faculdade que você não faz, faculdade que você faz, um curso que você não passou, um concurso que você não ganhou. Uma mudança de cidade, a morte de alguém. Deus é providente, Deus é soberano e Ele é bom o tempo todo. Não tem nada sobre em toda a criação sobre o qual Cristo não diga: é meu. Tudo é dele. A história é dele.
O tempo, a ordem das coisas é dele. E a vocação, ela não é tanto sobre o que você deve ser, mas sobre como você deve caminhar. Sobre como você deve, diante de Deus, aproveitar as oportunidades que são te dadas. Como você deve, diante do mal, dizer não. Como você deve ser uma pessoa que preserva uma ética cristã saudável, que diz não ao mal e sim ao bem, que se dedica por amor ao outro e por amor a Deus, que está mais preocupado em servir do que ser servido. É sobre uma atitude onde no seu trabalho, no seu estudo, você se dedica com carinho, com cuidado. É onde você sim corre atrás dos seus sonhos, mas você não é governado pelas expectativas e pelas decepções que surgem ao longo da vida, mas pela certeza de que Deus está no controle. É onde você se alimenta, muitas vezes, dos sentimentos normais que a gente tem de ambição ou de decepção para algo bom e não para ser consumido por um desejo que te destrói. Onde você não transforma o seu sonho num ídolo, mas onde também você não deixa de buscar aquilo que você quer fazer. Então, um outro exemplo, para elucidar isso melhor, é a escrava de Naamã, que você pode ler lá em 2 Reis, no capítulo 5. É uma menina hebreia que foi capturada pelo povo assírio. Ela então é escrava de um dos maiores generais de guerra daquele momento. E ali o seu senhor, né, ela é uma escrava. Ela é uma escrava. E ela tem um senhor que decide se ela vive ou morre. Esse homem está com lepra e ela fala para ele, olha, se o Senhor tivesse contato com o profeta lá de Israel, ele te curaria. Essa menina sabe que alguém tem o que fazer por aquele homem. Ela sabe que o Deus dela pode curar aquele homem. Ela sabe que tem alguém que pode orar por ele, ele vai ser curado. Então ela oferece de bom grado para alguém que era senhor dela, que provavelmente destruiu a família dela, aquilo que ela tinha de melhor. Ela retribui o mal com o bem. Ela, diante de uma situação onde ela é escrava, ela não age como escrava, mas como livre. E aquele homem é curado. Ela vivia uma vida como escrava. Ela perdeu tudo, mas ela não é governada pelas perdas que ela teve. Então, vocação. O que eu devo ser quando eu crescer? O que você quiser e o que der. O que você quiser, porque você deve correr atrás dos seus sonhos. E o que der, porque tem falhas, tem decepções, tem portas que se fecham, tem portas que se abrem, mas o ponto é, Deus está no controle. A providência de Deus não falha nem erra. Ele é um Deus bom. Que Deus te abençoe. Um bom domingo. Até mais.